Gente, e eu, né, que demorei pra começar a estudar pro Enem, porque não sabia como começar a procurar os assuntos e achava que não tinha como estudar assuntos que eu não conhecia. Minha eu da época da pandemia, que era uma acumuladora, porque achou que ia morrer e que se deixasse as coisas que escreveu sempre guardada, um dia iam fazer um livro. Acabei de achar em cima do guarda-roupa. Eu precisava ter achado isso quinta-feira. Hoje é sábado. De madrugada, porque já é meia-noite. Amanhã, meio-dia, eu tenho a prova do Enem. Tô estudando agora? Uhum. Porque o importante é tentar, tá, gente? Eu tô tentando. Vocês têm que pensar por esse lado. Aí eu vou pegar aqui. Primeiramente, eu vou recorrer aos meus cadernos. Tudo cheio de poeira, meu Deus, eu sou alérgica. Tá? Filosofia. A estruturação da linguagem. Tive uma redação que eu tirei 0 porque eu não sabia, né? Porque tem um aplicativo do Mac pra gente testar nossas habilidades. Teve uma redação que eu tirei 0 porque eu fugi totalmente do tema da redação, que era alguma coisa sobre linguagem. Primeira coisa que eu abro, tinha linguagem guardada aqui, em cima do guarda-roupa. Segredo nosso, que se minha mãe descobrir, ela vai me arrancar a cabeça. Acabei de destruir meu guarda-roupa. Eu botei o pé pra apoiar, porque eu sou muito pequena pra mexer lá em cima dele. Ainda tem perguntas e respostas. Oh! Gente, beijinho que agora eu vou estudar, tá? Ave Maria, eu não sei se é eu ou o texto que o professor passou na época, mas eu tô tentando ler aqui essa porra. Não tá nada fazendo sentido com nada. Eles são signo de chuva. Ave Maria, que letra feia da porra. Que diabo foi que eu escrevi aqui? Aura. Não. Aiza. Aisha. Aiza. Ave Maria, não sei. Vamos pular essa palavra. O chão molhado por ela, chamada de Aiza. Não dá pra ler essa porra. Meu Deus, ou eu era muito burro, o texto tava complicado. Antigamente, vamos catar aqui o que é prova, o que não é. Que isso, Raíssa? Aqui. Eu tirei 0,8. Eu errei. Eu botei caracterizar o diálogo entre gerações. Na verdade, era crítica à falta de perspectiva do pai. Pois é, eu não sei mesmo qual era a resposta, não. Que eu nem li a tirinha agora. Quem dirás na época? Porque eu não tenho paciência para ler texto semelhante entre os dois. Entre dois termos, eu botei número 2. O número 2 é o quê? Número 2 é metáfora. Eu botei número 5. Aí isso é o quê? Hipérbole. Figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Botei número 4. Eu nem sei que porra é metonimia. Prosopopeia ou personificação. Eu nem lembro, gente, o que essas palavras querem dizer mais, meu Deus. Eufemismo. Adorava antigamente. Tudo que eu falava. É um eufemismo da questão, gente. Eu me sentia muito cool, tá? Vou continuar vindo aqui e parar de me humilhar. Acabei de descobrir que eu trouxe pra casa uma prova de recuperação que não é nem minha. Ô Michel, eu tô com sua prova aqui. Sei lá de que ano era que a gente tava estudando, mas era de recuperação. Você não respondeu a terceira questão, nem a quarta. Acertou a segunda. Errou. Não, acertou acertou só 3 e errou o resto tudo. E não respondeu, você tirou 0,3. Então, se você não tinha a prova ainda, ela tá aqui. Não vai pegar porque agora eu vou arrumar fora. Matemática, 0,8. Eu era muito uma pessoa que tirava 0,8 em tudo, né, velho? As contas tudo errada. Vixe, eu sabia fazer conta com X. E por que hoje eu não sei mais? Onde foi parar esse ensinamento que sumiu? Porque eu sabia aqui, ó. Eu errei as outras, mas eu acertei essa. Com certeza eu peguei a resposta da prova de alguém, porque eu ainda continuo muito boa em matemática. Teve uma questão
Que eu acertei errando, gente. Que eu errei. Vixe. Eu não vou nem... Vixe, eu não vou... Eita. Eu ainda era uma aluna, assim... Que eu tentava me justificar depois de eu ver que tava dando tudo errado. Tentei fazer o impossível, mas não tenho certeza. Obrigada. A prova toda errada. Tirei 0,5 com certeza pelo meu carisma, porque não era pela minha inteligência. E tudo dobradinho assim. Será uma carta de amor? Na minha época de adolescente eu fazia muito. Energia nuclear. A pessoa precisa muito rever a letra dela. Eu não sei nem quem é que escreveu isso aqui, mas eu sei que não foi eu, porque a letra, tipo assim, tá ruim, mas dá pra entender mais do que a minha. Ai, achei minhas provitas. Pra Ana Rita. Eu me achava tão inteligente, Ana Rita, se eu tirava 2,4. Ô, Ana Rita, se eu era burra, por que você não me contou naquela época? Deixou eu perceber só agora, num futuro distante. Já se passaram 4 anos, Ana Rita. Eu não fiquei mais inteligente, eu continuo burra que nem uma porta. Ai, gente, mas realmente, né? Também com um texto do tamanho do mundo, eu me recuso a ler texto de prova. E amanhã eu vou ter que ler, porque se eu não ler, eu não vou saber responder. E se eu ler também, eu ainda corro o risco de responder errado. Se eu chutar, eu acerto. O curioso caso da menina que tirou 2,4 em português e tirou 3,2 em inglês. Eu não sei falar nem português direito, moleque. Como é que eu tirei? Isso aqui com certeza foi chutando. Ó o texto. I'm from Brazil. My name is Carol Santos. I'm an student. I'm 12 fala 12 normal, né? 12 years old. My family is not big, but we are happy. My mom is Maria. She is 35. My father is Pedro. He is 38 e is a mecânico. My sister are Lucy and Nina. Lucy... Ai, gente, eu já entendi o texto todo em português. Não tenho paciência. Olha isso aqui. Olá, eu sou brasileira. Meu nome é Carol Santos. Eu sou uma estudante. Eu tenho 12 anos de idade, um pouco velha. Né? Rose é velhinho, né? Minha família não é grande, mas é feliz. Minha mãe é Maria, ela tem 35 anos. Meu pai é Pedro, tem 38 anos. Ele é mecânico. Minha irmã é Lucy e Nina. Lucy tem 14 anos e Nina 16. Também são estudantes. Meu irmão é Fred e ele tem 2 anos. E ele não frequenta a escola ainda, só fica em casa. A palavra preferida de inglês é oh my god, porque significa Deus. E sorry, porque vai que um dia Deus me abençoe da forma certa, né, Senhor? Porque contrabandeada e escravizada eu não quero. Mas, tipo assim, eu saia desse país, assim, pra conhecer o mundo afora. É importante saber pedir desculpa em todas as línguas. Por quê? Porque se você pisar no pé da pessoa que você não sabe de onde veio, de onde vem, o que tem no coração dela, é importante saber de pedir desculpa com a maior cara de inocente, pra você não virar camisa de saudade. Hoje é o Enem. Eu me inscrevi. Eu fui dormir 5 da manhã. Eu tô com sono, ansiosa, frustrada, nervosa, com vontade de chorar. Comecei a estudar quinta-feira. Ai, meu Deus do céu, misericórdia. Vamos começar, gente, a se arrumar. Porque eu tenho que dar um jeito no meu cabelo de calopsita. Oh my God. Jesus. Eu vou me arrumar pra eu parecer burra. Pro povo ter certeza que eu sou. Gente, eu tô totalmente despreparada. Tô indo com a cara, com a coragem e sabendo que eu sou melhor de chute do que de intelectual. Ai, eu não sei se eu molho o cabelo, lavo o cabelo, meu Deus do céu, Jesus. Eu já dei dor de barriga, eu já dei tudo. Eu tô tentando comer porque eu tenho pressão baixa. Se eu não comer, eu passo mal. Mas quem disse que tipo assim, a barriga tá embrulhando de fome, mas quando vai botar na boca, a garganta tá tapada.
pra fazer o penteado que eu fiz no dia do meu aniversário. Então, primeiro eu parto assim, ó, meu cabelo ao meio, separando a parte do topo e a parte de trás. Que é onde a gente vai botar os apliques. Porque a parte de trás não é aplique. É essa peruca aqui, ó, que eu tava usando ontem. Ó, meu cabelo caído. Tá 2 voltas na Xuxa pra ficar mais apertadinha. Passar agora um pouquinho de gel. Pronto, gente, depois de 2 horas, coisa que nunca aconteceu antes, pra prender esses 2 cotocos de cabelo, eu consegui prender. Passei tanto gel aqui na frente que é mais fácil minha cabeça sair do lugar do que esse cabelo. Aí, ó, eu vou pegar essa parte aqui. Tá vendo que ela é uma peruquinha? Tem 2 tic-tacs, tem a amarração e tudo. Agora a gente vai botar aqui nessa parte de trás. Por quê? Porque eu não tenho essa parte aqui da divisão falsa. Eu boto ela bem embaixo desse coque pra quando eu botar a parte do rabo de cavalo aqui em cima, ele cobrir. Então eu nem me preocupo de esconder ela nem nada. Antigamente eu passava a delinear aqui, ó. Aqui, encaixa, prende, solta, prende. Cabe essa parte aqui dos elásticos eu vou pegar aqui, ó, e vou botar aqui ao redor do coque, ó. Pra baixo, eu puxo e boto apertado, mas não muito apertado. E fica assim. Bora soltar, ela fica aí, ó. Essa parte aqui que é a parte mais importante. Ai, isso é por quê? Calma. Todo mundo repete. Até tudo já. Gente, eu esqueci de gravar. Eu pronta, eu produzido. Olha como eu fui. Ai, que carinha de inocente. Fui com a cara, com a coragem. Vou dizer pra vocês. Que prova demoníaca. Pelo amor de Jesus Cristo. Meu amigo, quando... Ó, as questões tudo... Praticamente foi todo mundo acompanhada de um texto. Aí quando você lia o texto, que você ia ler a pergunta, aí você lia a pergunta, você já tinha esquecido que você tinha lido no texto, você voltava pra ler o texto, você esquecia o que você leu na pergunta e você voltava pra ler a pergunta de novo. Eu fiz isso no máximo umas 5 vezes em cada questão. Chegou a última prova, eu vou dizer pra vocês, eu chutei tudo. Teve uma hora que eu cismei com a letra C, eu marquei mais de 3 questões, tudo C. Eu já tava cansada, os olhos ardendo, mesmo com óculos, de tanta coisa que eu tive que ler. Chegou uma hora que a minha coluna doeu, eu já não tinha mais o que fazer. Eu só pensava, meu Deus, eu preciso ir embora antes de ficar só 3 pessoas nessa sala. Então, o jeito foi chutar. Até isso aqui meu tá doendo de ficar com óculos. Então, eu preciso chutar. E aí eu fiz o quê? Chutei. Penteadinho de coque alto. Ah, vocês também estavam com saudade do coque por aqui, porque eu também tava morrendo de saudade pra trazer ele de volta. Eu fiz essa divisão aí na frente e depois parti pra ver se dava a quantidade de cabelo certo. Pra que ficasse do jeitinho que eu imaginei. Depois disso eu peguei a escova e vim alinhando o cabelo todo pra trás, pra não ficar com a cabeça de almofada. Logo após alinhar todo pra trás, eu passei mais um pouquinho de gel e água, que eu esqueci de mostrar, e alinhei novamente com a escova de acabamento, a parte de baixo e a parte de cima. Depois eu amarrei com a xuxinha normal. De preferência que a sua não esteja tão relaxada quanto a minha. Voltei uma das inúmeras vezes com escova de acabamento pra fazer um acabamento clean, porque eu odeio penteado frisado. Fiz a divisão da parte do topo que eu tinha separado, passei água e gel, e não poupei no gel, né, porque eu queria que esse cabelo ficasse bem fixo enquanto eu fizesse o Enem. Alinhei tudo pra trás com a escova de acabamento e prendi com um grampinho, porque eu queria ficar belíssima, mas não com cabelo na cara. Afinal, eu ia passar umas boas horinhas sentadas e eu não queria ficar me sentindo incomodada. Fiz essa tesourinha aí atrás que depois nem valeu a pena, porque eu não usei meu cabelo mesmo aí nessa parte de trás. Em minha defesa, eu não usei porque ficou esquisito. Como meu cabelo tá muito danificado, com o passar do tempo ele tá perdendo volume. E conforme isso acontece, ele vai ficando cada vez mais vazio. Ele já desenvolveu bastante do natural, que é uma parte bem visível. Mas ainda assim tá péssimo. Fiz um baby hair que, olha, deu o meu nome. Não é o suficiente pra fazer um coque bonito e ornar com penteado. Por conta disso, eu retirei o coque, fiz um coque bem menor e coloquei um aplique de cabelo falso, pois ele daria o volume e a densidade necessária para o meu coque ficar bonito. Depois eu fui no banheiro chorar, mas mesmo assim não adiantou nada, porque eu chorei fora de casa também. E assim ficou totalmente penteadinho. E eu fui com a minha camisa do Pablo, porque eu precisava de um incentivo a mais. Mas não valeu a pena, porque toda vez que eu chorava, eu lia a frase na camisa: como é que você tá bem se tá ouvindo Pablo? Quem me olha assim nem parece que eu fiquei quase 1 hora chorando lá no banheiro da Unime, né, velho? Quase desisti de fazer a prova, mas eu já tava lá, fiz. Agora eu tô ótima, só os olhos inchados, meu Deus. Com toda a minha autoconfiança e a minha bota, nem parece que eu fui humilhada por um pedaço de papel.
provas já passaram e que eu tava editando um vídeo pra finalmente sair aqui no canal, eu estou chocada porque eu passo o dia todo na internet, TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube, Kawaii, todas as plataformas possíveis que você imaginar. Eu basicamente estou em quase todas, Twitch, essas coisas, porque eu sou cronicamente online, eu tô o tempo todo antenada, ligada, pra estar por dentro de todos os assuntos online que tem. E assisto também o jornal quando eu estou acordada e quando eu tenho tempo. Porque às vezes eu esqueço de ligar a TV e de mexer, porque eu fico muito tempo no celular, realmente. É um péssimo hábito meu, tenho que melhorar, inclusive. Mas houve uma live uns dias antes do segundo domingo da prova do Enem. Que foi uma live divulgada por um moço aí que eu não vou dizer nome, porque eu não quero tomar processo, até porque eu não tenho nem dinheiro pra mim. Quem tirasse pra pagar um processo, estarei aí fazendo um trabalho comunitário. Por um querido que fez a live, divulgou algumas questões muito parecidas com as que caiu no Enem. Literalmente muito parecidas, minuciosamente parecidas com as que caíram no Enem. E aí, com toda a apuração, com tudo girando em torno do povo questionando como é que ele tinha acesso, como é que as questões tinham sido divulgadas antes, que as pessoas que assistiram a live com certeza teriam uma vantagem muito grande, que parece que foi mais de 5 mil pessoas que assistiram essa live. Eu não sei ao certo, não tenho fontes que comprovem isso, porque basicamente, digamos que eu passei a ter conhecimento do assunto através de memes no TikTok, porque a galera fez muito meme em relação a esse conteúdo. Pesquisei aqui por cima rapidinho através do G1 para poder trazer aqui para vocês, né, esse fechamento completo da minha primeira experiência no Enem. Eu vi que o INEP apurou. O que é o INEP? Também não sei. Mas parece que é algum órgão que é responsável pelo Enem, que tem uma parte responsável pelo Enem, alguma coisa assim. Aí o INEP apurou, viu que apesar das coincidências que são grandes, não é tipo assim, ele não vazou uma questão. Ele só estipulou muito bem a questão que iria estar na prova, pegou o assunto e literalmente ensinou a questão que ia e que caiu na prova oficial. Mas disseram que foi toda feita uma avaliação minuciosa e que não teria como ele ter acesso às questões da prova, que tudo não passa de uma coincidência. Ao mesmo tempo que, na minha opinião pessoal, eu não acredito tanto nesse argumento do INEP, que eu achei que basicamente foi uma desculpa bem fajuta. Ao mesmo tempo eu acredito, porque pelo que parece, o Divo que vazou as questões, eu vou chamar ele de Divo porque eu chamo todo mundo de Divo. Não porque ele seja um divo em si, mas porque eu gosto de chamar de divo. Você entendeu? Eu só tô me explicando pra não parecer que eu tô com a conduta errada. Parece que o divo, ele já faz um tempão que ele posta conteúdos preparando e ajudando pessoas a como se preparar pro Enem, dando uma mentoria básica e detalhada sobre coisas que ele acha que vai cair e fazendo questões bases e provas bases para poder se preparar e poder preparar e ajudar outras pessoas. Aí, o que aconteceu? Parece que ele fez uma live ajudando pessoas a se preparar um pouquinho antes das provas, tipo, só como se fosse um geralzão de tudo que ele passou o ano todo ajudando e ensinando no canal dele. E aí, coincidiu que o que ele passou na live literalmente caiu na prova. Aí a galera que não assistiu a live, que se esforçou o ano todo, que se matou de estudar, assim como ele também, pra poder trazer aquelas questões pra live dele, ficou indignada. O que não tá errado, porque se você se mata pra estudar e você vê outra pessoa que não estudou tanto, mas chegou lá e passou na sua frente por uma simples sorte e acaso, uma coincidência do destino, claro que você vai ficar indignado. Por quê? Porque você está se esforçando pra caramba, pra do nada lá na frente uma pessoa passar na sua frente por um acaso, uma coincidência do destino, não é, INEP? E aí as pessoas estão protestando porque elas queriam a anulação da prova toda, para que fizessem uma nova prova para o Brasil inteiro do Enem, porque parece que como muitas pessoas assistiram essa live, as pessoas gravaram e tipo, quando chegou lá caiu as questões, as pessoas já sabiam o que marcar,
foi tipo... calma, que eu não tô achando a palavra correta. Foi tipo... como se... imagina uma corrida. Você tá indo na frente. Mas quando dá a última curva, o carro que tava bem lá atrás, bem no finalzinho, do nada ultrapassa você. Você tava com tudo na mão, mas como num passe de mágica, o troféu saiu da sua mão e foi pro carro que tava no final. Basicamente foi isso. Foi como se as pessoas fossem ultrapassadas por um acaso do destino. Então, tipo assim, eu entendo elas estarem indignadas, eu entendo elas pedirem uma nova prova, porque é o direito delas. Se você se matou de estudar, se você estudou pra caramba, se você quer um futuro e você sabe que no Brasil é muito difícil porque a desigualdade social em questão de estudo é muito grande, apesar de eu ser leiga e não entender muito sobre o assunto e não poder dar uma opinião mais concretizada porque não sou inteligente o suficiente pra isso, não entendo muitas coisas e muitos conceitos pra isso, é muito plausível a indignação e a raiva dessas pessoas em relação a isso. Só que ao mesmo tempo, eu entendo que o moço pode também não ter fraudado e... porque, tipo, as pessoas estão chamando de fraude, né? Não ter fraudado o Enem. Então, tipo assim, eu acho que ele só realmente estudou, mas ao mesmo tempo eu fico chocada, porque, tipo, a coincidência é muito grande. A pergunta tava minuciosamente igual às da prova. Eu não tenho a minha prova aqui em mãos, porque eu não peguei a prova do segundo dia, porque eu não sou boa de matemática, eu não sou boa com conta, e então eu terminei a prova antes do que eu esperava terminar, porque eu achei que eu ia terminar lá perto de 6h30, por aí. Mas acabou que eu terminei rápido, porque eu não sou inteligente o suficiente, então eu não tinha conta pra fazer, não tinha forma de conta pra armar, então basicamente eu terminei num piscar de olhos. E aí eu larguei a prova lá e vim embora pra casa. E também porque eu passei uma hora chorando dentro do banheiro, né? Eu queria vir pra casa porque eu tava com a cabeça doendo e com os olhos inchados. Acho que eu meio que assustei a coitada da fiscal que ficou na sala. Também, né? Chorando que nem uma desolada. Eu esqueci o que eu tava falando. Eu tava com opinião muito formada, eu acho que eu tava fazendo vocês compreenderem ela, mas eu acabei de esquecer o que eu tava falando. Eu entendo ambos os lados, então, tipo assim, tem pesos iguais entre a fraude e a não fraude. E então, pra minha primeira experiência do Enem, eu fiquei frustrada, porque eu queria ter assistido a live. Ai, desculpa, não consigo. Eu sou cronicamente online, eu não peguei essa. Caraca, que falta de sorte, velho. Mas é isso aí, eu acho que faz parte. Eu não estudei desde o começo do ano e já tem gente estudando já desse ano, que o ano ainda nem acabou. Já estamos perto do final do ano e já teve gente que começou a estudar já esse ano pro Enem do ano que vem, que vai ser só final do ano que vem de novo. E então... dá pra entender ambos os lados, o lado das pessoas chateadas e o lado da pessoa que fez, porque, tipo assim, ele só queria ajudar. Mas, poxa, custava ter postado numa plataforma grande ou ter colado e copiado e colado um comentário em várias publicações aleatórias no TikTok, porque com certeza a gente iria ver. Era só achar uns vídeos de humor, copiar e colar comentário dizendo vai ter live antes do Enem, tal dia e tal dia. Com certeza a gente ia ver. Porque a gente para pra assistir vídeos idiotas o tempo todo. Então a gente sempre abre os comentários pra saber se as opiniões da pessoa são iguais às nossas, pra gente dar risada junto. E é isso. Acho. Boa sorte a todo mundo que fez o Enem. Pra minha primeira experiência eu achei muito intensa. Eu acho que... teve coisas assim no Enem que eu nunca vi na minha vida, e eu estudei a vida inteira em escola pública. É plausível e palpável a... como é o nome da palavra, gente? É a desvalorização mesmo do estudo no Brasil e, ao mesmo tempo, a estrutura social é totalmente diferente, porque claramente pessoas que estudam em escolas de elites, em escolas particulares muito boas, têm acesso a conteúdos que a gente que estuda em colégio público nunca teve, nunca nem viu na vida. Então, tipo assim, apesar da gente ter professores muito bons que tentam passar pra gente todo o máximo de conteúdo que eles podem, ainda é um sistema totalmente governamental. Tudo que uma escola pública vai ensinar durante o ano, então certos conteúdos não são passados pra gente desde lá, decidido no governo, até chegar nas salas de aulas do Brasil inteiro. Então, tipo assim, é aquilo, né, que o povo fala, aquela frase, o governo não quer que os estudos prevaleçam porque o estudo derruba o governo. Ou alguma coisa assim, é porque eu não lembro muito bem a frase. Mas é daquela questão, né?
quanto mais estudo, mais conhecimento você tem, mais você pode correr atrás, mais você pode lutar, porque você tem conhecimento, você tem estudo, você sabe que o que é certo, o que é errado em questão jurídica, em questão de convivência social, entre outras. Mas quando você não tem acesso a isso, quando você não tem acesso, quando você tem acesso, mas é muito debilitado, muito restringido, é bem mais complicado, bem mais difícil. Então, tipo assim, pra você crescer no Brasil através dos estudos é muito duro, muito difícil. Não é à toa que tem tanta gente virando influencer, blogueiro. E eu não tô isenta dessa lista não, que eu também tô, tá? Adoro ensinar penteado, maquiagem, eu queria ganhar a vida assim, mas a vida não é um morango, a vida não é flores. Então, a gente tem que procurar uma coisa mais realista. Então, eu tentei o Enem esse ano, primeiro para desencarrego de consciência, porque na época que eu devia ter realmente feito o Enem era a época da pandemia, mas eu achei que todo mundo ia morrer. Fazer o que, gente? Na época tava o país tava catastrófico, o mundo tava uma coisa de louco, então eu não fiz. Isso já faz uns 3, 4 anos. E então eu vim fazer agora para desencarrego de consciência. Porque eu nem sou tão inteligente, eu nem lembro muitas coisas da época do meu ensino médio. Quem dirá assuntos que eu nunca vi na vida que caíram naquela prova. Teve contas que eu fiquei olhando assim, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Pelo amor de Deus, eu tinha que me preocupar antes só com X, agora tem mais letra. E ao mesmo tempo eu fiquei, cara, é muito grande a desigualdade social nesse quesito. Mas é isso, o importante é a gente tentar, a gente não desistir, porque uma hora dá certo, uma hora vai. E é isso, eu não sei se eu vou fazer o Enem ano que vem, porque eu achei muito intenso, mas eu achei assim que pra uma primeira experiência foi bem péssimo. Não vou mentir, eu não gostei, porque eu fiquei quase uma hora chorando, eu realmente queria desistir, eu entrei em meio que um pânico, mas eu fiz as provas e eu acho que ter feito elas foi o que me deixou mais feliz e mais confortável, porque a sensação de que eu cheguei lá e eu pude fazer, mas ao mesmo tempo foi assustador o durante, né? Porque o pós é tranquilo, o antes é ansioso, mas o durante é assustador. Chegar lá e você pegar uma prova com mais de 90 questões é uma coisa de louco. Você tem tanto texto, tantas coisas pra ler, tantos assuntos pra ver, pra revisar. Tem coisas que você nunca viu, nunca ouviu falar na vida. E você tá lá com a cara e com a coragem. E então é isso. Eu acho que todo mundo deu o seu melhor, todo mundo fez o que podia fazer. Então, calma nesse momento, né, galera? Que a gente tem que ter as notas sair em janeiro. Então, se a nota de vocês for ruim, vem aqui no meu vídeo assistir, porque a minha vai ser pior. Mas eu tô confortável com isso. E é isso. Eu acho que o importante é tentar, não desistir. E é isso. Mas eu ainda prefiro fazer vídeo de cabelo e maquiagem. Que o vídeo de coisas do Enem eu demorei tanto tempo pra fazer, pra editar, que tá há mais de uma semana essa luta sobre a questão da fraude, né, entre aspas, porque tá dizendo que não fez fraude, que só foi uma coincidência. E teve mais de uma semana também que já acabou o Enem, que já acabou as provas. Eu acho que eu tava precisando desse tempo pra voltar a ser eu. Porque e olha que eu comecei a estudar na quinta-feira, né? Na quinta-feira, antes do primeiro domingo do Enem. Imagine se eu tivesse começado no começo do ano. Eu acho que eu tinha ficado doida antes de chegar lá. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.